Aí, meninas, aí, meninos, tudo pizza? Então, você já sabe, mas o Eurico sempre manda eu repetir. Eu sou Dimas Vilaça, professor de Ciências da Natureza e coordenador do projeto Química Inteligente. Bom, estamos no estúdio do VIA terminando a resolução comentada com revisão dos grandes vestibulares. Estamos fazendo o UFSC, versão azul, questão 39, a penúltima. Essa questão, ele fez uma abordagem curiosa de dois assuntos. Um ele cobrou combustão, já é a segunda ou terceira, na mesma prova, que ele cobra a respeito de combustão, e nas outras assertivas ele fala de efeitos coligativos. Você se lembra? Lá no Química Inteligente, módulo 3, Físico-Química, lá no finalzinho, depois de termoquímica, a gente fala de efeitos coligativos. Você se lembra que efeitos ou propriedades coligativas, atenção agora, são aqueles efeitos provocados em um solvente puro, água, por exemplo, bidestilada, quando nós acrescentamos um soluto. Muito bem, por exemplo, você o que acha que é mais fácil? Ferver água pura ou ferver água com sal? Quando que a água vai ferver mais? Ferver, entrar em ebulição, passar de líquido para gás. Óbvio que ao nível do mar, a água vai entrar em ebulição, passar de líquido para vapor a 100 graus. Mas se eu ponho sal, quando tu está cozinhando macarrão, tu já observou isso. Se eu coloco sal, ela vai ferver acima de 100 graus. Quer dizer, houve uma elevação no ponto de ebulição da água pura quando eu acrescentei um soluto, no caso o cloreto de sódio. Isso é o que nós chamamos de ebuliometria ou ebulioscopia. O aumento no ponto de ebulição de um solvente puro quando acrescentamos um soluto, normalmente não volátil, né? Bom, como é que você pode perceber isso? Como eu te disse, como é que você faz o macarrão? Tu coloca água, deixa ferver, coloca o macarrão. Se colocar com água fria, vai virar uma cola. Então, se você colocar o sal na água, ela vai ferver acima de 100. E como você sabe, quando chega para misturas homogêneas ou substâncias simples, quando chega no ponto de ebulição, a temperatura entra naquele platô. Então, quando eu coloco o sal, ela ferve acima de 100. Isso vai provocar um cozimento mais rápido do macarrão. Tá. Outro exemplo de efeito coligativo, então esse é ebúlio. Em países onde neva muito, o pessoal acorda de manhã e joga sal grosso na neve. Por quê? Porque água pura no congelador, ao nível do mar, 1 atm, ela vai passar de líquido para sólido, gelo, a 0 grau. Mas se eu botar sal ou açúcar na água, ela vai congelar com uma temperatura abaixo de 0. Ou seja, acrescentei o soluto, ó, a temperatura de ebulição aumenta. Acrescentei o soluto, a temperatura de congelamento diminui. É por isso que no seu carro, em locais muito frios, você coloca aquele líquidozinho no radiador, que é para evitar que a água congele a 0 grau. A água do congelador iria congelar a 0 grau, num lugar muito frio, você ia ter problemas. Então você coloca aquele líquido exatamente para abaixar o ponto de congelamento. É o anticongelante. Então é um efeito criométrico. Tá. A pressão máxima de vapor. Se você pegar um frasco e botar água pura, um frasco fechado, algumas moléculas de água do estado líquido passam para o estado de vapor. Elas colidem entre si, batem na parede do recipiente e voltam para a fase líquida. Então, na medida que um determinado número de moléculas está passando de líquido para vapor, outro está passando de vapor para líquido, né? É claro, isso vai depender da temperatura, isso vai depender do tipo de solvente que você está usando, mas preste atenção nisso. Se for água pura, então, a pressão de vapor é aquela pressão que é medida a hora que o número de moléculas que passa de líquido para vapor ou para gás, né, já te expliquei a diferença de vapor e gás, a cinética de gás. Então, o número de moléculas que passa de líquido para vapor e passa de vapor para líquido é igual. Então, você atingiu a pressão máxima de vapor. Se você acrescentar um soluto, é claro que vai ter uma dificuldade maior das moléculas de passarem da fase líquida para a fase de vapor, né? Bom, e finalmente, a chamada pressão osmótica ou a osmometria. Essa é muito interessante, porque você sai dela, analisa pelo Clapeyron, PV igual a MRT. Observe bem. Claro que eu estou fazendo um resumo, né, mas você tem toda a teoria exposta lá no volume 3 do Química Inteligente.
Se você acertar aqui, ó, pressão osmótica é igual a número de mols sobre volume, que multiplica R, que multiplica T. O N sobre V é a concentração em quantidade de matéria, ó, ou molari. Então, a pressão osmótica pode ser interpretada como, ó, a concentração molar de X, ó, olha aqui, ó, que é a molaria, concentração molar. X dentro do colchete é número de mol ou quantidade de matéria sobre o volume, que multiplica RT. Isso quer dizer que a pressão osmótica será tanto maior quanto maior for a concentração da solução. Né? Para você ficar ligado, esse ano deve aparecer em todos os vestibulares, por conta dos procedimentos aí que estão sendo comentados de dessalinizar a água no Nordeste do Brasil por osmose reversa, que é exatamente pegar a água do mar, inverter a osmose para produzir o solvente puro, que é a água doce. Mas, oportunamente, a gente volta a falar com mais propriedade. Eu citei aqui só para a gente poder trabalhar. Então tá. Então vamos para a questão? Bom, então na questão dele, aí você viu, ó, quanto maior a concentração, maior a pressão osmótica. Muito bem. Na primeira assertiva, ele diz assim para a gente, ó, primeira, tararã, questão 39, 2 de 18, versão azul. A combustão da gasolina em um motor de automóvel é um fenômeno químico que representa uma reação exotérmica. Sim, as gasolinas, elas vão de C6H14 a C10H22. Mas a gasolina comum, quer dizer, comum não, né? A gasolina mais utilizada é a C8H18, é de melhor qualidade. É o chamado octano. Na verdade, é o 2,2,4-trimetilpentano. O pessoal costuma chamar de isoctano. Então, se é combustão, reage com o oxigênio. Ó. Reagiu, se tem o oxigênio à vontade, né? A relação é de 1 para 12,5, tá? Você vai produzir CO2 mais H2O, mais a energia que movimenta os pistões lá do seu carro, lá do avião, do barco, enfim. O que ele está cobrando? Dizendo que toda combustão é uma reação exotérmica. Sim, toda combustão é uma reação exotérmica. Toda combustão apresenta um ΔH menor que zero. É a terceira vez nessa prova que ele cobra. Lembre-se que o ΔH tem um sinal contrário do calor de reação. Aqui você poderia ter colocado, ó, CO2 mais H2O, mais, por exemplo, X quilocalorias. Olha aí, tá? Então, calor de reação positivo, ΔH negativo, reação exotérmica. Reações exotérmicas nunca são reversíveis. Assertiva 01 dele, a combustão da gasolina em um motor de automóvel é um fenômeno químico que representa uma reação exotérmica verdadeira já na primeira. Tranquilo. Então aqui ele cobrou o conceito básico de combustão, né? Nós já falamos bastante. Muito bem, vou apagar que eu vou precisar do quadro. Então, observe comigo a assertiva 02, a 01 já é verdadeira. Na 02 ele diz, a água para cozimento do macarrão, aí o que eu te disse, ó, se já tiver adicionado sal de cozinha, entra em ebulição em uma temperatura maior que a da água pura. Verdadeira, acabei de te falar, ó, tá aqui, ó, ebuliometria. Ferve água pura ao nível do mar, 100 graus. Ferve água com uma colher de sal ao nível do mar, vai ferver acima de 100 graus. Isso quer dizer que a adição de um soluto não volátil a um solvente puro aumenta o seu ponto de ebulição. Tranquilo? É o exemplo clássico do macarrão. Tem uns detalhes curiosos, né? Por exemplo, aqui em relação à pressão máxima de vapor, onde é que a água ferve mais rápido? Ao nível do mar, nós estamos gravando hoje aqui em Florianópolis. Ao nível do mar aqui em Florianópolis ou na Serra do Rio do Rastro, que está a 1.500 metros. Lá na Serra do Rio do Rastro. Por quê? Porque aqui a pressão atmosférica é maior. Entendeu? Isso é muito utilizado aqui na pressão máxima de vapor. Quanto maior a pressão atmosférica, maior a dificuldade para a água passar de líquido para gás. Isso quer dizer que a água lá na Serra do Rio do Rastro ferve abaixo de 100 graus. Né? A água aqui em Floripa, como está o nível do mar, ferve a 100. Interessante a questão dele. Ele fez uma abordagem bem cotidiana. Vamos para 04. Ao temperar com azeite de oliva é lipídio, tá? Então tá, e os lipídios são apolares, todo lipídio é apolar, cuidado com isso, hein? Óleos, gorduras, ceras, todo lipídio é apolar. Então olha, ele vai cobrar isso também na última questão. Ao temperar com azeite de oliva uma salada com folhas úmidas pelo processo de lavagem, água é polar. O azeite de oliva, como todo óleo, é apolar. Forma-se uma mistura homogênea, errado. A mistura é heterogênea.
A água é polar. Todos os lipídios, o azeite, são apolares. Polar não dissolve apolar, então a mistura é heterogênea. Né? Então tá bom, olha só, forma-se uma mistura homogênea entre a água retida na superfície e o azeite. Falsa! Então essa é falsa. A 1 e a 2 são verdadeiras. A 8. Um alpinista no topo do Morro do Cambirela, o Morro do Cambirela é um morro bem comum aqui em Florianópolis, inclusive há uns anos atrás, uns 5 anos, chegou a nevar nesse morro, tu vê, ao nível do mar, tá? O Morro do Cambirela, famoso. No Morro do Cambirela precisará de mais energia para ferver a água contida em uma chaleira do que um turista que estiver na praia de Jurerê, considerando os volumes iguais de água. Falso. Por quê? Acabei de falar. Quanto mais alto, menor a pressão. Se a pressão é menor, a água vai ferver, vai ebulir mais facilmente, porque ao nível do mar, a pressão atmosférica dificulta a passagem das moléculas de água do estado líquido para romper as pontes de hidrogênio e passar para o estado de vapor ou estado gasoso. É falsa também. Cuidado, quanto mais alto, mais ferve mais rapidamente, com a temperatura mais baixa. Ebulho. Tá. 16. O derretimento de uma barra de chocolate em um dia quente de verão é exemplo de uma transformação química. Claro que não, né, gente? Continua sendo chocolate, só que chocolate derretido. Mudança física, na verdade. Mudanças químicas mudam-se a estrutura das moléculas. Aqui, no caso, mantém-se as mesmas moléculas. No último exercício, ele vai comentar sobre teobromina, algumas moléculas que aparecem no chocolate, a gente volta com mais profundidade. Mas mudança de estado é processo físico e não processo químico. Falsa! Vamos para 32. O odor característico do vinagre é o ácido acético. Tu lembra disso? Acétum, do latim azedo, né? É o ácido acético diluído. Acetanoico, na verdade. Muito bem. Olha o que ele diz. O odor característico do vinagre, sentido ao se temperar uma salada, é decorrente da transformação química sofrida pelas moléculas do ácido acético, que passam do estado líquido para o gasoso. Olha só, parece verdadeira, mas não é. Porque, na verdade, é outra mudança de estado, como no anterior. Está passando de líquido para a fase de vapor ou de gás. Não mudou, continua sendo o ácido acético. Então, o odor é exatamente pela mudança de estado. Mas isso não é um processo químico, é um processo físico. Mudanças de estado são processos físicos. Falsa. E a 64. Em um mesmo dia, e sob as mesmas condições de temperatura e pressão ambientes, a água potável de um reservatório aberto evapora a uma taxa maior do que a água do mar na Praia dos Ingleses. Claro! Olha por quê. Porque eu pego o reservatório, o que é? Água doce. O que é água doce? Não é que ela é doce. Tem baixa concentração de sais. Nós vamos falar muito ao longo desse ano, porque é o que parece no Nordeste do Brasil, implantar um processo de dessalinização por osmose reversa. Pode marcar aí, ó. Estou gravando hoje. É certeza que apareça na maior parte dos vestibulares. Então, se eu tenho água doce, não é que é doce, com baixa concentração de sais, que é água potável, ela vai passar mais facilmente do estado líquido para o vapor. Por quê? Porque a regra básica do efeito coligativo, ao acrescentar em um solvente puro, água, um soluto não volátil, a temperatura de ebulição aumenta. O ponto de ebulição aumenta, porque agora é mais difícil. O soluto dificulta a passagem das moléculas do estado líquido para o estado vapor, estado gasoso. O mesmo acontece se eu vou congelar. Água no congelador, água pura, congela a zero, ao nível do mar. Eu boto sal ou boto açúcar, vou fazer lá, sei lá o quê, um picolézinho, vai congelar abaixo. É o exemplo de jogar o sal no gelo, o gelo vai derreter. É muito comum em rodovias, em lugares que neva muito. Então, na 64, encerrando. Em um mesmo dia e sob as mesmas condições de temperatura e pressão ambiente, a água potável do reservatório, doce, tá? Evapora a uma taxa maior, quer dizer, a temperatura é a mesma, então, mas a evaporação da água doce vai ser maior, porque é mais fácil passar de líquido para vapor, do que a água do mar na Praia dos Ingleses. Sim, porque a água do mar na Praia dos Ingleses tem sal. E, aliás, na Praia dos Ingleses tem bastante sal, eu moro lá. Falou? É bastante salgada. Muito bem, então marcamos também a 64. Então, nós marcamos como certas. Eu aqui na minha marcação, eu dei como certas a 1, a 2 e a 64. Vamos botar assim, ó, 1, 2 e a 64. O que nos daria 67, é isso mesmo? 67. Questão número 39, 67 na prova azul. Então, crianças, nós estamos encerrando, depois a gente vai continuar com outros vestibulares. Se você quiser, é só entrar em contato com o pessoal aqui da administração, qualquer vestibular do Brasil. A gente manda para a gente o que você quer, a gente pega e resolve.
tá? Faz para você. Beijo grande no coração, fiquem com Deus e namastê.